Lucas capítulo 15. A Cine e o Mário está conosco? Glória a Deus. Estaremos lendo o texto e depois estaremos chamando os amados aqui à frente. Fiquemos de pé, irmãos, para a leitura desse texto. Lucas 15. Eu já vou te dizer já o versículo, que é o versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava-lhe conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor. A sua é profissional, minha gente. A pessoa ela é perfeccionista. Muito bem, amados. Glória a Deus nesse lugar. A igreja assentada, vamos ouvir a palavra do Senhor, num texto conhecido da congregação, de todo o povo, né? Povo cristão. É as parábolas que encontradas em Lucas 15, mas que cada vez que são lidas, o Espírito Santo renova a compreensão sobre as nossas vidas. E renovando a compreensão, ganhamos entendimento diferente. Eu diria que o tema de hoje é olhando para dentro do coração de Deus. Guarda isso com você agora, por favor. Olhando para dentro do coração de Deus. Irmã Bruna, que bom vê-la aqui, Deus abençoe. Olhando para dentro do coração de Deus é o texto, é o tema dessa mensagem. Nós temos aqui em Lucas 15 parábolas, mas o entendimento que nós temos do significado da palavra parábola é que parábola, ela simplesmente é uma narrativa alegórica que vai transmitir uma mensagem indireta. Vou repetir, para os adolescentes que estão aqui na frente, o que é parábola? Uma narrativa alegórica
que transmite uma mensagem indireta por meio de comparações, Então é importante eu dizer isso para vocês, para que você possa entender o que Jesus quis dizer para os homens na época que ele expressou essa parábola do filho pródigo, e o que ele quer dizer hoje para você, quando a gente acabou de ler esse texto da parábola do filho pródigo, um texto bem extenso, onde mostra-se o filho pródigo, que é o filho mais novo, e também o filho mais velho nessa mesma história. Vamos tentar entender hoje o que Jesus Cristo quer nos falar com esta parábola aos nossos corações. Na Bíblia brasileira, o título é A Parábola do Filho Pródigo, ou do filho gastador, aquele que gasta sem parcimônia, gasta sem pensar no dia de amanhã, gasta por gastar, porque tem para gastar, então gasta, e não pensa no dia de amanhã. Filho pródigo, que gasta sem parcimônia, que é um tremendo de um gastador. Na Bíblia brasileira, o título é a parábola do filho pródigo. Na Bíblia alemã, esta parábola já não tem o nome da parábola do filho pródigo, mas sim tem o nome da parábola do filho perdido, na Bíblia alemã. Tem havido quem propusesse, irmãos, chamar essa história, não de parábola do filho pródigo ou parábola do filho perdido, mas tem havido quem propusesse chamar essa história de parábola dos 2 filhos perdidos. Teve gente que já propôs que houvesse essa mudança para a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque, em realidade, o filho mais velho também, nota-se que ele está tremendamente perdido, que ele se afastara do pai, mesmo tendo um comportamento submisso, muito bem comportado, ele, na verdade, mostra claramente, o filho mais velho, que ele está afastado do pai, que ele não tem contato, não tem carinho nem amor para com o pai. Talvez ainda tentando mudar o título, não parábola do filho pródigo, filho perdido, ou 2 filhos perdidos, mas ainda arranjando um outro título que ficasse melhor para a gente entender essa parábola, querido amigo Romeu. Nós poderíamos, assim, humildemente falando, não é? Poderíamos dizer que poderia ser a parábola do pai compassivo. Mas aí compassivo não é uma palavra que todos os brasileiros tenham conhecimento do significado. Portanto, a gente tem que dizer, ao lado da palavra compassivo, dizer o que significa ela. Não é uma palavra de uso comum na nossa língua portuguesa, não nos dias de hoje. Compassivo significa cheio de compaixão, cheio de amor. Parábola do pai compassivo, parábola do pai cheio de compaixão, parábola do pai cheio de amor. Poderia ser chamado também esta parábola que nós, no Brasil, chamamos de parábola do filho gastador, ou melhor dizendo, filho pródigo. Por que isso, parábola do pai compassivo, cheio de amor, de compaixão? Porque é o amor compassivo desse pai que transforma esta história em evangelho. Essa história só se transforma, adolescentes, em evangelho, quando você consegue localizar no coração do pai amor. Aí ela se transforma, irmã Bruna, em evangelho. Sem o amor do pai, o que nós teríamos aqui seria uma história comum, como muitas histórias, de um jovem rebelde, e eu diria rebelde sem causa, né? Causa nenhuma. O que é um rebelde sem causa? Ele é aquele que é rebelde, que tem tudo na vida, que todo mundo gostaria de ter em termos materiais, mas se julga no direito de ser rebelde para com seu pai. Poderíamos chamar, então, seria uma história sem o amor do pai, seria uma história de um jovem rebelde, uma história triste, uma história de corações frágeis, corações duros, uma história de sonhos abortados, uma história de esperança desfeitas, mas uma história comum, se não houvesse o amor do pai que transforma essa história em evangelho de Jesus. Com certeza, irmão, não é a primeira vez que você ouve a parábola do filho pródigo. Falando em Brasil, vamos usar o nosso título mesmo comum corriqueiro.
Que você ouve a parábola do filho pródigo, com certeza você já ouviu muitas vezes essa parábola do filho pródigo, talvez nesse púlpito, talvez por mim mesmo pregando, ou por outros pregadores ou pregadoras pregando esse texto, ou você mesmo tenha pregado esse texto em algum lugar. Ela é uma das passagens em conselho da igreja mais conhecidas da Bíblia Sagrada, né? Parábola do filho pródigo. Quem não conhece, né? E quem não ama essa história, né? Parábola do filho pródigo. Ela, na verdade, é o resumo de toda a Bíblia. Sabiam disso? Essa parábola é o resumo de toda a Bíblia Sagrada. Ela é o Evangelho, Sérgio Vinícius, total. O Evangelho absoluto. Evangelho abreviado. É essa parábola. Ela é o Evangelho, de forma abreviada, total, absoluta, mas abreviada. Mas é o Evangelho. É o Evangelho concentrado numa única página, numa única folha, numa única história. Você tem o Evangelho do Senhor Jesus aqui. Porque o Evangelho é a história do Deus compassivo, do Deus cheio de amor. Essa é a história do Evangelho. E aqui nós temos justamente essa história do Evangelho, a história de um Deus compassivo, cheio de amor para com o homem pecador. E esse Deus é cheio de amor, compaixão. É a história da salvação do homem que é rebelde, desobediente. Pelo amor de Deus em Cristo, é a história da salvação deste homem, ou deste homem rebelde. A Bíblia, para nós, é um livro fora do comum. Por que ela é fora do comum? Ela é fora do comum porque ela está acima do natural, ela é sobrenatural. A Bíblia simplesmente é um livro, irmãos, que de fato é sempre atual. E é atual porque a Bíblia foi escrita pelas mãos de Deus. Deus usa homens, pela ação do Espírito Santo, inspira pelo Espírito Santo homens para escrever a sua palavra. É um livro hiperatual porque é um livro divino, não é um livro normal, comum, natural. Não, ele está acima do natural, ele é sobrenatural. Nós achamos que conhecemos uma passagem da Bíblia Sagrada, porque já lemos ela várias vezes, e nos surpreendemos, porque o Evangelho é sempre novidade para nós. E eu estou te dizendo que a parábola do filho pródigo é Evangelho puríssimo, puríssimo, abreviado e puríssimo. Aqui nós temos alguns pontos, e vamos começar a trabalhar eles com vocês aqui. Em primeiro lugar, é a atitude estranha do pai. Eu digo estranha porque, se você reparar bem, é estranha. Quando o filho mais novo chega para ele, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele pede antes do pai morrer. Nossos tempos, normalmente alguém pede os bens, um filho pede os bens, pega os bens dos pais, quando os pais morrem, e é a herança dos filhos. Mas aqui esse pai está vivo e o filho chega perto dele e fala, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Ele queria. E esse pai não responde para ele, aí que esse pai é estranho. Porque esse pai não responde para ele, filho, nada feito, não vou te dar nada. Eu não morri, eu estou vivo. Por que eu haveria de dar alguma coisa para você nesse exato momento? Eu conheço o teu coração, eu sei que você, como você pensa, eu sei que você quer pegar os teus bens, eu sei que você quer ir embora, eu sei que você quer abandonar a fazenda, quer abandonar a nossa casa, quer abandonar o nosso lar, nada feito, não vou fazer isso, não vou te dar nada. Essa seria a atitude comum de um pai, que um filho chega e pede para o pai dar a ele a parte dos bens que lhe pertence, sabendo esse pai que esse filho vai pegar os bens, o dinheiro e vai embora. Então seria natural o pai fazer isso, mas esse pai faz que nenhum pai comum faria. Ele dá ao filho o que o filho pede a ele. Ele dá ao filho a parte da herança, Lindalva, a parte da herança que lhe pertence, ele dá. Ele entrega na mão do filho. Ele não impede que o rapaz queime a sua propriedade, ele não impede que o rapaz venda as suas posses para ter dinheiro à vista, na mão, ele não impede que ele vá embora e leve tudo, levando tudo. Não, o pai não faz isso, é estranho esse pai. Ele não manda ninguém lhe seguir os passos, não vai mandar ninguém ver onde o filho está indo? Não manda ninguém pôr-se no caminho dele para fazê-lo tomar juízo. Já que ele não consegue, ele podia pedir a alguém para chegar perto do filho, olha, conversa com meu filho lá, para dar um pouquinho de juízo naquela cabeça dele, que ele quer ir embora. Ele não pede para ninguém fazer isso, ele deixa o filho viver como o filho quer.
esse pai é estranho. Ele deixa cobrir o nome dele, paterno, o nome do pai. Ele deixa cobrir, colocar vexame no nome do pai, com uma vida vergonhosa que ele passa a ter depois que ele sai da casa deles. Ele deixa gastar a herança à toa. O dinheiro vai embora à toa. O pai é estranho porque deixa que o filho chegue ao ponto mais baixo imaginável para um ser humano, que poderia chegar um homem sem compaixão, entregue aos seus próprios caprichos, que era o filho desse pai, porque era um homem sem compaixão, entregue aos seus desejos. Por isso que ele fala: pai, dá a parte da herança que me cabe para eu poder ir embora. Por que o pai permite tudo isso? Por que ele não manda buscar o filho? Por que ele não obriga o filho a voltar para casa e viver uma vida decente na casa paterna? Esse pai tem condição disso, esse pai é rico, esse pai tem posse, esse pai tem muitos empregados. Por que ele não obriga o filho a viver na casa paterna e ter uma vida decente? Será que esse pai, irmãos, não se importa com o filho dele, ou com o filho dele faz? Será que esse pai é indiferente e não sofre por causa do filho? Precisamos entender o que o pai faz como sendo expressão do amor do pai. Ainda que eu tenha dito para você, para provocar a todos que estão aqui, dizendo que esse pai é estranho. Mas precisamos entender o que esse pai fez, esse pai faz, como sendo expressão do seu amor para com seu filho. Vou te dizer aqui uma pequena verdade. O filho já estava perdido antes de pedir a herança para esse pai. E o pai já sabia. Você já tinha percebido isso? O filho já estava perdido antes de pedir a herança para o pai. E o pai já sabia. Não adiantava nada ele falar nada. Porque quem está perdido não ouve ninguém. Ouve a si próprio. E não adianta você falar, porque essa pessoa não vai te ouvir, porque ela está perdida. Quem está perdido não ouve ninguém. O filho estava perdido. Perdido, antes mesmo de pedir a herança para o pai. A vida vergonhosa que esse filho levou depois, de levou uma vida vergonhosa, eu fiz questão de ler todos os versículos para você poder relembrar da história. A vida vergonhosa que ele levou depois é apenas a consequência de que reinava nos seus pensamentos e coração. O que reinava nos seus pensamentos e coração? Desamor. E também uma crescente revolta interna, sem causa, mas revolta. É por isso que o pai então deixa o filho partir. O pai não deixou de amar o filho, irmãos. Ele não deixou de amar aquele filho nem por um momento sequer. Ele deixou de amar aquele filho. Só que ele sabia que o seu filho já estava perdido, antes mesmo de pedir herança para ele. Enquanto o filho ia levando essa vida à toa, enquanto o filho vivia com prostitutas, pois ele viveu com meretrizes, diz a Bíblia Sagrada, o filho vivia com amigos interesseiros. Sabe aquele amigo do copo? Quem já bebeu aqui antes de ser crente? Né? Depois que a gente é crente, a gente para de beber. Mas quando não é crente, a gente bebe. Né? Alguns, nem todos. Tem gente que nasceu na igreja e nunca fez isso. Eu já fiz, eu já bebi. Não nasci na igreja, fui para a igreja com 25 anos, homem feito. Então eu fiz muita coisa errada. Posso falar assim. Esse filho aqui, amigo interesseiro. Amigo interesseiro é aquele cidadão que só está perto de você quando você está bem. Quando você tem dinheiro, ele está perto de você. Quando você está pagando a bebida, ele bebe com você, que é uma beleza. Ouve você, ouve os seus desabafos, você fala o que quer falar, ele está te escutando, te abraça, só falta te beijar. Ali. É uma coisa tremenda. Né? Amigo de copo. Mas depois que esse amigo de copo vê que você não tem dinheiro para pagar o copo, ele está perto de você, porque o único interesse que ele tinha é quando você pagava o copo. Você não pode mais pagar o copo, então ele está perto de você. Amigo interesseiro, amigo de copo. Esse filho aqui, do pai, ele tinha amigos interesseiros, como nós estamos contando aqui. Havia então uma realidade que nem sequer era tocada pelo que ele ia fazendo. Tinha amigo interesseiro, ele tinha relação com as meretrizes, levava uma vida à toa, gastava o dinheiro todo do pai,
numa vida totalmente desregrada, sem regra nenhuma, jovem, sem regra nenhuma, com dinheiro no bolso, mas havia uma realidade que nem sequer era tocada pelo aquilo que ele estava fazendo de errado. Veja bem, ele fazia coisas erradas, mas essa realidade que eu vou contar para você agora, nem sequer era mexida, nem sequer era tocada, nem sequer era magoada, enquanto ele fazia coisas erradas. Era parte da herança do pai que não dava para dividir, porque essa parte da herança era indivisível, era íntegra e era eterna. Estou falando da parte da herança do pai, que era o amor do pai, constante e inabalável por esse filho. Enquanto o filho levava a vida desregrada, essa parte da herança que ele não levou, não era tocada, não era mexida, não era abalada, porque o amor do pai, é que eu estou me referindo, é constante e inabalável. Ainda que seu filho fizesse coisas terríveis, ele continuaria sendo filho daquele pai, e aquele pai continuaria amando o seu filho. Filhos, escutai o que eu estou falando agora. Por pior que você faça, seu pai e sua mãe continuarão amando você. Mas pelo pior que você faça, isso traz ao coração de um pai e de uma mãe grande tristeza. Sabe que o amor continua, mas a tristeza vem também no coração. Esse pai tinha um amor constante, inabalável, mesmo sabendo que o filho já estava perdido, antes mesmo de pedir a herança para ele, o pai. Você consegue entender essa coisa maravilhosa? Porque isso é maravilhoso. Gostaria que você raciocinasse agora, pensasse um pouquinho sobre esse assunto. Uma criatura de Deus se perde, joga tudo fora, despreza o que o Criador lhe deu, chega ao ponto de se desesperar, porque esse filho se desesperou quando perdeu o dinheiro todo, e do outro lado, permanece inabalável o amor de Deus. Amor que espera, vigia de dia e de noite e que não se altera, é constante, é forte, é inabalável. Não é assim, Bruna, o amor de pai e de mãe? Inabalável, inabalável. O amor que não muda nunca, imutável. Essa é a nossa esperança, porque o amor de Deus é assim, inabalável e imutável. Não há outra. Nossa esperança é essa. Se a nossa salvação dependesse dos nossos bons propósitos, nós estaríamos perdidos. Poderíamos desistir já, porque nunca conseguimos ser salvos por causa dos nossos bons propósitos. A nossa salvação está na mão de Deus. Glória a Deus que está na mão dele. É ele que nos salva em Jesus Cristo, e não nossos bons propósitos. O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus não é um Deus que eu diria Deus eco. Deus eco. Deus não é o espelho de nossas atitudes. Deus não é espelho de nossos, entre aspas, bons propósitos, fecha aspas. Deus não é espelho do nosso desespero. Deus não é um Deus eco que vai refletir o que eu penso, o que eu quero fazer, o que eu faço, o meu desejo, minha vontade. Deus não vai refletir o que eu penso. Ele não é Deus eco. Ele não olha para mim e repete o que eu penso. Ou quer sentir o que eu sinto, simplesmente porque eu estou sentindo. Não, Deus não é um Deus eco. Deus é um Deus que possui um amor inabalável, mas o amor é dele. Deus é um Deus que continua amando o pecador, embora o pecador cubra o nome de Deus com vergonha. Com vergonha. Mas mesmo assim, Deus continua amando. Isto é evangelho. Boa nova para mim e para você. Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Evangelho. Evangelho de Jesus. Nós encontramos então o segundo ponto. Quando o filho pródigo ou filho perdido, Bíblia alemã, Bíblia brasileira, se acha na fase mais profunda da sua perdição, ele não diz assim, eu errei, eu errei. Eu errei, eu preciso mudar de vida, eu tenho que consertar minha vida, consertar o que eu fiz de errado, não devia sair da casa do meu pai, não devia ficar com essas mulheres meretrizes, não devia ficar ao lado desses homens interesseiros que se dizem meus amigos, eu não devia levar essa vida à toa que eu estou levando, eu errei.
Ele devia, na fase mais profunda da perdição, ele não diz isso, devia dizer, mas ele não diz isso. Ao entrar em si mesmo e se enfrentar, e ao enfrentar esta criatura suja e estragada que ele, jovem, veio a ser, ele se vê diante de si a casa do Pai. Ele olha para ele, vê uma criatura suja, estragada, catando farelos de comida de porcos para poder comer. Está sujo, mal cheiroso, sem dinheiro, os amigos de copo abandonaram, as meretrizes o abandonaram, afinal de contas ficavam com ele por causa do dinheiro dele, agora não tem mais dinheiro, a vida à toa que ele bancava com dinheiro não pode mais bancar, porque dinheiro ele não tem mais. Então agora ele não tem mais nada. Para sobreviver, vai trabalhar num lugar onde ele é obrigado a alimentar porcos. Jesus conta essa história, essa parábola. E Jesus sabe que porco é um animal impuro para o judeu. E ele fala justamente que esse rapaz, que seria um judeu, ele agora vai cuidar de porcos, que para os judeus é um animal impuro. E o rapaz estaria cuidando desses porcos. E ali esse rapaz então se vê diante da casa do pai. Lembra da casa do pai. E ele começa a falar assim, na Bíblia Sagrada: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão, pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Eu me porei a caminho da casa de meu pai e direi: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus criados, um dos teus trabalhadores. Nós vemos aqui que o filho não compreendeu o amor do pai. Ele não entendeu verdadeiramente o amor do seu pai, porque ele chega à conclusão que o pai iria aceitá-lo como criado, empregado, trabalhador da casa dele, do próprio pai. Então esse filho não compreendeu verdadeiramente o amor do pai. Quem conta a história é Jesus. E Jesus quer dizer algo para os judeus e quer dizer algo para nós também. O filho lembra da casa paterna. E a lembrança da casa paterna faz com que ele pense no pão que tinha lá. Pão é comida. Ele lembra do pão que lá havia. Ele lembra da esperança de poder falar com seu pai. Ele conversava com o pai lá, tinha oportunidade. E ele começa a ter coragem de voltar para casa. Não como filho, mas como empregado, como trabalhador. Eu diria o seguinte: você é um cristão convertido? Você que está aqui nesse lugar, agora nessa casa, você é um cristão convertido? Você deixou uma vida errada e voltou-se para Deus? Você fez isso? Você é um cristão convertido, deixou uma vida errada e voltou para Deus? Porque se você fez isso, bem-aventurado seja tu, querido amigo e amiga. Se for assim, bem-aventurado seja você, homem ou mulher. Mas não pense que foste tu que se converteu. Não, porque quem converte nossos corações não somos nós mesmos. Quem nos converte é Jesus, é Deus. Se a sua conversão foi autêntica, então ela aconteceu porque houve na tua alma a lembrança do amor de Deus, que fez a tua alma mudar de rumo. Ela ia para um lado e foi para outro. A janela iluminada da casa do Pai lhe deu coragem para voltar. Foi o Espírito Santo que entrou, querido amigo e amiga, no teu coração e transformou sua vida, abrindo seu coração para Cristo. Aí Cristo entrou, porque o Espírito Santo preparou o teu coração, transformou o teu coração, e Jesus passou então a fazer parte da tua vida e tomou o seu coração. A honra e o merecimento não é do maltrapilho faminto que voltou para a casa do pai e que estava vivendo a imundície de tratar os porcos. Mas a honra e merecimento é de Deus, sempre. É como nós, antes de conhecer o Senhor, é como se estivéssemos desse estado. Maltrapilhos. E que é maltrapilho? Mal ajambrado, mal vestido, roupas rasgadas, vivendo na imundície. Que imundície, meu pastor? Eu não vivo em imundície. Eu sei que não, mas a imundície que eu falo é o pecado. Que caso você não saiba, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, nos lavou de todo o pecado. Todo o pecado foi lavado lá. E quando nós somos lavados dos nossos pecados, nós ficamos totalmente limpos diante de Deus.
Cristo, quando entra na vida de um homem, de uma mulher, ele limpa esse homem, essa mulher, de todo o pecado. O terceiro ponto é que, mais uma vez, nós precisamos falar deste pai estranho, mas amoroso. Nessa história do filho pródigo, quando o rapaz volta para casa, maltrapilho, coberto de farrapos, dizendo: na casa do meu pai, lá os trabalhadores comem melhor do que eu aqui, vou voltar para a casa do meu pai, não sou digno de ser chamado de filho dele, eu quero ser chamado de trabalhador da casa dele. E é isso que ele desejava. Ele volta sujo, maltrapilho, coberto de farrapos. O pai vê ele de longe, e observe, quem viu primeiro foi o pai. Não foi o filho que viu o pai lá da rua, olhando para a casa na fazenda e viu o pai. Não. Quem viu primeiro foi o pai que viu da casa, ele viu o filho que vinha no horizonte. O pai viu primeiro o seu filho. Ali não houve, irmãos, na época que ele corre para o filho e o beija e corre ao seu encontro, não houve nenhuma acusação. Nenhuma acusação faz esse pai. Nenhuma acusação. Talvez você fizesse, eu fizesse ao meu filho e você ao seu filho. Mas esse pai, quando corre ao encontro do filho, nenhuma acusação faz ao seu filho. Não, não há acusação. Também não há exortação moral, né? Porque nós gostamos de exortar as pessoas moralmente, como se nossa moral fosse mais elevada do que a delas. Mas nos achamos no patamar melhor, então nos sentimos na obrigação de exortar. Não que isso seja errado. Mas esse pai não faz exortações morais quando corre contra o filho. Não faz acusações também. O coração paterno se move de compaixão, se move de amor. Ele atira os seus braços ao redor do pescoço do seu filho e beija seu filho. Nada ele diz. E ao dizer nada, ou nada diz, ele diz tudo ao dizer nada. Entendeu? Ao dizer nada, ele disse tudo. Porque ao dizer nada, ele mostrou para ele: o perdão foi dado. Meu amor é maior do que minha dor. Ele não deixa nenhuma dúvida no coração do filho. Porque por nada dizer, está dizendo tudo. O filho entende o que acontece ali. É nesse momento que o filho compreende que o que é o amor do pai, que ele nunca teve conhecimento. Antes ele não sabia a qualidade, o quilate do amor do pai dele. Por isso ele estava perdido, porque não sabia que o seu pai o amava. Muitos jovens estão perdidos nas suas próprias casas, ou querem sair das suas casas, porque não conseguem avaliar e aquilatar o amor do pai e da sua própria mãe. E por não saber que o pai o ama, ou a mãe o ama, não é? Não consegue compreender. Só numa situação extrema, como foi essa aqui, é que este filho compreendeu que o seu pai o amava. Ao dizer nada e ao abraçá-lo, o pai disse tudo. Mas aí você poderia perguntar: mas pastor, esse pai não exagerou não, pastor? Poxa, correu ao encontro dele, deu um abraço, beijou, está tudo certo. Mas colocar um anel no dedo dele, colocar uma túnica nova no corpo dele, colocar sandálias novas no corpo dele, fazer uma festa em casa para recebê-lo, matar um novilho cevado e fazer um banquete para ele entrar na casa com um banquete com seus amigos ou conhecidos, ter danças na casa manifestando alegria, porque esse filho voltou. Pastor, será que ele não exagerou um pouquinho não? Será que ele poderia mostrar um pouquinho mais de seriedade, mostrar para o filho que o filho estava errado em ter saído, e deveria então ser um pouquinho mais sério nessa recepção ao filho? Olha, se você pensa dessa forma, que ele deveria ser mais sério, e deveria ser um pai mais exortativo em relação ao que o filho fez, e agora arrependido voltou para casa, então você já encontrou companhia na parábola, porque o irmão dele, o filho mais velho, pensou igualzinho ao que eu coloquei aqui agora. Pensou igualzinho. Ele achou que o irmão dele deveria ser exortado. Não tinha que ter festa, não tinha que ter dança, não tinha que ter anel, não tinha que ter sandália, não tinha que ter túnica, não tinha que ter música, não tinha que ter novilho cevado.
Porque ele disse, para mim o Senhor nunca me deu um novilho cevado, eu sempre estive aqui com o Senhor, trabalhando dia e de noite para o Senhor, o Senhor nunca me deu nada. Então, quem pensa assim é o filho mais velho, dessa maneira. O filho mais velho achava que o pai estava indignado com o pai. O filho mais velho achava que este pai é estranho, que este pai é injusto, né? Esse pai era injusto, tanto é que ele se negou a entrar na casa, ele não entrou. Lembra a história? O filho mais velho, ao chegar em casa, vê a festa, vê as luzes, vê tudo acontecendo, pergunta ao empregado, o empregado fala, você não sabia, teu irmão voltou. Ué, ele voltou? Voltou. E o que aconteceu? Ele está lá na casa. Ih, rapaz, o teu pai, ó, não é mole não. Teu pai matou um novilho, está falando banquete lá, tem dança, está escutando? Olha que dança, ó. Maravilha. Tem dança, tem música, tem alegria, está todo mundo lá dentro. Você não vai entrar, não? O filho mais velho não quis entrar. Não quis entrar. Pois nesta passagem de o filho não querer entrar, aqui nós temos que olhar novamente para o pai e para o coração do pai. Porque nesta passagem triste da parábola também tem evangelho. Tem evangelho. Lembra? Evangelho total, absoluto, abreviado, uma folha, uma página, o evangelho puro de Jesus, nessa história. Como é que é isso? Há evangelho aqui. Aonde, pastor? A boa nova para os perdidos que não saíram da casa do Pai. Porque aquele outro saiu, mas voltou. E aqueles que nunca saíram, eu digo que a boa nova para os filhos perdidos que não saíram da casa do Pai. Existem filhos que não saíram da casa do Pai e estão perdidos. Existem filhos que não saíram da casa do Pai, igreja, e frequentam a igreja, e estão perdidos dentro da igreja. Filhos de 15, 14, 13, 12, 18, 19, 20, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100, 190, 200 mil anos, perdidos na casa do Pai. Perdidos. Filhos que não saíram da casa paterna, estavam lá, frequentavam a casa do pai, viam a alegria do pai com os seus dois filhos, observavam a alegria do pai, mas nunca entenderam essa alegria como se fosse para eles mesmos. Nunca entenderam. Mesmo assim, nunca chegaram a compreender o amor do pai. Da parte do filho, a nova não é boa. Ele lança no rosto do pai o que ele pensa. Ó, pai, vem cá. Este teu filho. Ele não fala, meu irmão, este meu irmão. Ele fala, este teu filho gastou teu dinheiro com meretrizes. E agora o senhor mata o novilho cevado e coloca para ele. E eu que estou aqui, nunca me deste nada para me alegar com meus amigos. Mas para ele sim. Este teu filho. Então, não é irmão dele. Não é irmão dele. É filho do pai dele, mas não é irmão dele. Ele não diz, este meu irmão. Não, ele não fala isso. Ele acusa o irmão, ele acusa o pai, ele bota para fora o seu protesto, dizendo que nem um cabritinho o Senhor matou para mim, me alegar com meus amigos. Nem um cabritinho. Nós dissemos agora há pouco que o filho mais velho também era um filho perdido. Aqui ele mesmo diz, quando ele fala que nem um cabritinho o senhor matou para eu comer com meus amigos, para eu me alegar com meus amigos. Ele mostra que era um filho perdido também. Estava na casa do pai e estava perdido. Perdido. Porque não tinha alegria de estar na casa do pai. Aí eu pergunto para você, você é um filho que não tem alegria de estar na casa do pai? Tem adolescentes, vocês sabem responder isso? Vocês têm alegria de estar aqui, na igreja, ou só em alguns momentos especiais? Agora note bem aqui uma coisa interessante. Agora vem o evangelho também para o filho mais velho. O pai também ama o filho mais velho. Ama como ama o filho mais novo. Ao filho mais novo o pai fez. O que ele fez? Saiu correndo ao encontro dele. E lá fora na rua,
o abraçou e o beijou e trouxe para casa. E o filho mais velho? O filho mais velho não queria entrar na casa. O que aconteceu? Olha, o pai sai da casa, o pai sai da alegria, o pai sai da festa, o pai sai da dança, da música, da alegria, da festa, da alegria de estar na presença do filho mais novo que estava perdido e foi achado. O pai sai, bate a porta da casa, deixando a festa, a alegria lá, na casa. E essa casa parece o céu, não parece? Se você pensar um pouquinho. Céu aberto. Ele bate a porta da casa e ele sai da casa. Vai para fora. E indo para fora, para quê? Para se encontrar com o filho mais velho. A mesma atitude que ele teve com o filho mais novo. O pai ama os dois filhos. O que foi embora e o que ficou na casa perdido é amado pelo pai. Evangelho. O pai ama seus filhos. Não importa se está dentro ou se está fora, o pai ama os seus filhos. Seu pai saiu e lhe pediu que entrasse. Veja, foi mais forte do que aconteceu com o filho mais novo. Com o filho mais novo, ele deu a túnica, o anel, a sandália, abraçou, beijou, quase não deixou o rapaz falar, já manifestando perdão, sem deixar o rapaz falar, mas o rapaz ainda falou alguma coisa ainda, mas com o mais velho, o pai fala, o pai abre a boca, e o pai pediu para que ele entrasse com ele na casa. O pai pede para ele entrar. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu, igreja, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, porque o teu irmão, não é meu filho, teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este teu irmão, como é diferente deste teu filho? Como é diferente? Este teu irmão estava morto e foi achado. É preciso que nós regozijássemos, porque o que foi perdido foi encontrado, foi achado. Eis uma história, irmãos, que já mudou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, ao ouvir essa história do filho pródigo, do filho mais velho, teve a vida modificada. E ela não necessita de nenhum acréscimo meu aqui, não. Nenhum. Ela diz tudo. Talvez nós possamos fazer apenas uma pergunta final, para terminar a mensagem. Onde se encontra Jesus nesta parábola? Porque ele que contou a parábola. E essa parábola é evangelho puro de Jesus. Evangelho resumido, abreviado do Senhor Jesus. Onde se encontra Jesus, adolescentes e igreja, nesta parábola? Porque se Jesus é o Salvador dos perdidos, onde ele se acha na parábola do filho perdido? Onde está Jesus na parábola do filho perdido? Pois bem, veja uma coisa, foi Jesus que contou essa história. Foi Jesus. A imagem do pai da história é a imagem de Jesus. Se diz que a imagem do pai é Deus, né? Pois hoje eu venho com uma novidade para você no Espírito Santo do Senhor. A imagem do pai desta história é a imagem de Jesus. Porque Jesus disse, eu e o pai somos um. Um. Eu e o pai. O pai da história é a imagem, Bruna, de Jesus Cristo, que sai da casa do reino dos céus e desce aos céus, desce à terra para buscar os perdidos. É Ele Jesus, é Deus em Cristo, que vai ao encontro do pecador, que não acusa, Jesus não acusa, mas justifica. É Ele, Jesus, que tira os trapos do pecador e que o cobre com traje festivo de sua justiça divina. Jesus nos tirou os trapos de nós como pecadores, homens e mulheres, e nos colocou roupa limpa, trajes festivos. O Senhor Jesus colocou sobre nós a igreja dele. É em Cristo que acontece esse evento maravilhoso da salvação de uma criatura, de uma pessoa,
de um ser humano falido e perdido. Mesmo sem saber que estava falido e perdido. Mas está. Porque todo homem que não conhece a Cristo está falido e perdido. Meu pastor, não estou entendendo nada. Por que todo homem, não conhecendo a Cristo, está falido e perdido? Porque a salvação para o reino dos céus só se dá quando este homem conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. E se esse homem não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, a ele resta somente essa vida terrena. E depois dela, para onde que ele vai? Porque um dia essa vida terrena acaba. E ela acaba rápido. É como neblina, que pela manhã se dissipa. Aprendi muito isso, fazendo não sei quantos enterros já em 20 anos de ministério. Aprendi muito isso. Nossa vida é uma neblina. A gente vai rápido. A gente pensa que é só os outros que morrem. Lamento informar, nós morremos também. E por ser assim, amado, é um evento maravilhoso da salvação de uma criatura falida e perdida. Por ser assim, você e eu, nós, estamos convidados por Jesus a entrar no círculo daqueles que festejam, que cantam com alegria, porque nós temos um Senhor que não nos rejeita. O Senhor Jesus não nos rejeita. É um Senhor cujo amor é maior do que o nosso coração. Jesus, com sua parábola, nos faz entrar dentro do coração de Deus. E Ele mostra, Deus ama o que sai da casa. Deus ama o que volta para casa. Deus ama o que está na casa, mas que nunca soube o que é o amor do pai, do seu próprio pai, na casa. Deus ama o filho que foi. Deus ama o filho que retorna. Deus ama o filho que nunca saiu da casa, mas não sabe o que é o amor do pai. Essa parábola nos mostra, então, como entrar dentro do coração de Deus. E nós enxergarmos que o amor dele é tão grande e tão absoluto por nós. Deus vem ao nosso encontro. Deus amou tanto a humanidade que ele toma uma decisão. A sua decisão é um Deus dividido em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele desce à terra na figura de Deus Filho. E Deus Espírito Santo gera numa mulher, num ser humano, uma mulher, no ventre dela, gera ao menino Jesus, que é Deus Filho vindo à terra. E quando esse Deus Filho nasce, ele nasce para cumprir o desígnio de Deus Pai, que o enviou à terra para salvar a sua criação. Que criação, pastor? Você. Homem e mulher, Deus o criou. Homem e mulher, Deus os fez. E nós somos em tudo semelhante a Ele, a Deus. Deus Filho vem à terra, gerado em Maria, sim, Maria, e ali Deus Filho cumpre a sua missão. A missão de Jesus é buscar os perdidos. Jesus é a imagem desse pai, que ao olhar, vê o filho ao horizonte e sai correndo em direção a ele. Quem viu o pai não foi o filho que estava lá fora na rua. Quem viu o pai, quem viu o filho foi o pai que estava em casa. É Jesus que nos enxerga, não somos nós que enxergamos Jesus. É Ele que olha para você, é Ele que chama você pelo seu nome, é Ele que te chama para você fazer parte do corpo de Cristo. E aquele que nunca saiu de casa porque não conhece o amor do Pai, Jesus fala claramente, olha, o Pai te ama também. Só que você nunca parou para perceber como Deus te ama. São os jovens, são os homens, são as mulheres que vivem na igreja há muitos e muito tempo e não percebem a grandiosidade que é viver na casa do Pai, em comunhão com Deus. Um Deus que nos ama, sem nós termos merecimento algum. O amor de Deus, quando olhamos para dentro do coração de Deus, conseguimos enxergar o seu amor. E ao enxergarmos o seu amor, nós conseguimos enxergar o seu Filho, Jesus Cristo, nos nossos corações. Que Deus te abençoe com essa palavra, amado. E que você hoje também consiga olhar para dentro do coração de Deus. E olhando para dentro do coração de Deus, você vai enxergar que Jesus Cristo abre os seus braços para você.
e dar a você aquilo que você gostaria, vida eterna com Deus Pai.